Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu retorno a essa casa sob a direção espiritual do nosso querido mentor, né? Como é o nome dele? Fabiano. Meu Deus do céu, que a gente passa de 18 anos, começa a ter complicações desse gênero. O nosso Fabiano, agora recentemente eu reli a vida dele, né, porque eu tive que fazer uma palestra a respeito dele. E é um espírito de grande envergadura, haja vista, né? O tipo de vida que ele levou na última encarnação aqui, a dedicação dele, principalmente no trabalho de cura, né? Impressionante a assessoria direta que ele tinha do São Francisco de Assis, né? Então ele realizou trabalhos maravilhosos quando esteve entre nós, nosso Fabiano de Cristo. E a nossa Maria estava falando a respeito da presença, né? Eu já tinha essa ideia, essa certeza, né? Mas depois que eu li o livro da Sueli Caldas Schubert, que tem o título de Dimensões Espirituais do Centro Espírita, eu me conscientizei que o Centro Espírita é muito mais do que isso que a gente vê aqui pela nossa vista carnal. A Sueli Caldas Schubert diz que um ambiente desse aqui não está limitado pelas quatro paredes. É um ambiente que é como um anfiteatro cheio de arquibancada e todas elas lotadas de espíritos que vêm assistir às nossas reuniões. Porque na pátria espiritual tem muito mais espíritos necessitando de esclarecimento do que na Terra, do que encarnado, né? Então eles são trazidos pela espiritualidade trabalhadora da casa de acordo com as possibilidades que a casa oferece de esclarecimento. Assim como no nosso próprio Evangelho no Lar. Cada Evangelho no Lar tem uma intensidade de possibilidades diferenciada, né? Uns podem mais porque tem mais base doutrinária, outros podem menos, e de acordo com a possibilidade de cada evangelho no lar, a espiritualidade que acompanha esses evangelhos também levam irmãos do plano espiritual que precisam de esclarecimento. Então nós nunca fazemos o evangelho no lar sozinho, nem que seja só eu na minha casa fazer o evangelho no lar, sem a minha companheira que está sempre junto comigo. Eu posso ter certeza que na hora que eu pegar o evangelho para ler e fizer o comentário, vou estar rodeado de espíritos prestando atenção para o seu esclarecimento, né? E a doutrina espírita, eu tenho convicção de que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo que dá maior embasamento ao entendimento como que total da doutrina espírita. Por quê? Porque no Bem-aventurados os aflitos fala da justiça das aflições, causas atuais das aflições, basicamente causas anteriores das aflições. Quando a gente identifica a justiça das aflições, a que a gente incorpora esse saber com convicção, a gente basicamente se tornou espírita. É o cerne da doutrina espírita, né? Porque eu trouxe um livro aqui do Jerônimo Mendonça. Esse livro, Jerônimo Mendonça, a maioria devem conhecer, já ter ouvido falar dele, né? Ele escreveu Quando Encarnado, não é um livro de origem espiritual, ele era encarnado. Então, na época que escreveu o livro, né? Então, o Jerônimo Mendonça, assim como muitas pessoas, né? Ainda ontem meu filho estava comentando comigo que ele viu na televisão um liceu, né, de origem asiática, pais pelo menos asiático. Houve um drama na vida dele que alguém assassinou um filho dele. E ele não só perdoou o assassino, como deu um emprego ao assassino, convive com o cara o dia todo. Aí meu filho falou: papai, será que isso é verdade? Claro que é verdade, ainda existem corações liberados dos preconceitos e do ódio, né? Tem pessoas com capacidade de perdoar profundamente, né? Então, o Jerônimo Mendonça, ele tinha toda uma concepção de vida consciente de que todas as suas dificuldades
foram originadas por ele mesmo. E quando a gente vê a justiça das aflições, o Kardec estabelece o seguinte: existem dois tipos de aflições: as aflições da vida presente e as aflições que, não sendo da vida presente, só podem ser de jornadas anteriores. E essas aflições são sempre diretamente proporcionadas ao tipo de ação que nós projetamos no passado, né? Então, a gente adquire a convicção dessa verdade e não tem mais moral, o direito moral de se queixar de nenhum sofrimento. Essa é que é a grande verdade, porque na hora que eu adquiro a certeza de que eu não sou um coitado, de que tudo que acontece comigo é fruto do meu procedimento próprio anterior, eu não tenho mais o que me queixar. Eu tenho que agradecer a Deus pelas dificuldades que se apresentam a mim, no sentido de eu poder resgatar ou suportar os reveses que eu criei para mim mesmo com dignidade, para poder limpar a minha ficha criminal, vamos assim dizer, né? Porque a justiça, as aflições presentes, a gente tem na nossa frente, no mundo em que vivemos, muitas pessoas que estão passando dificuldades pelo procedimento da presente jornada terrena. A gente vê pessoas com determinados tipos de doenças adquiridas em função do modo perdulário como levou a vida, com uma alimentação inadequada, porque tudo em excesso faz mal. Né? Tudo em excesso faz mal. Então, até a própria alimentação, se eu ingerir numa quantidade além da necessária para a manutenção orgânica da minha saúde, eu vou prejudicar o meu organismo. Então, é por isso que a gente vê muita gente chegando no fim de ano, né? O Marcos Juver, ele diz que o verdadeiro dia da mentira é o dia 31 de dezembro, porque dia 1º de abril é cascata. A verdadeira mentira se fala no dia 31 de dezembro. Esse ano eu vou na minha casa espírita arrumar um trabalho para trabalhar na caridade. Chegou no dia 1º, esqueceu. Ele fez a promessa no dia 31 de dezembro. No dia 1º ele já esqueceu. Esse ano eu vou parar de fumar. Esse ano eu vou parar de beber, esse ano eu vou procurar ser melhor para os meus companheiros, tratar melhor meus irmãos de jornada, e tudo isso vai por água abaixo depois, né? Então, segundo o Marcos Juver, é o verdadeiro dia da mentira, é o dia 31 de dezembro. E aí, nós temos aquela dificuldade na vida terrena em função dos excessos que cometemos no passado. Eu, por exemplo, tenho um monte de ziquezira. Ziquezira é uma palavra bonita, eu acho bonita essa palavra. Eu tenho um monte de ziquezira, mas eu não posso culpar ninguém, a não ser a mim mesmo. Por quê? Porque tudo o que acontece comigo, eu já identifiquei através da medicina que foi em função de determinados excessos que eu cometi. Eu fumei, eu bebi, e não foi pouco não, viu, gente? Foi muito. Comer é que eu nunca gostei muito de comer. Eu passei um período na minha vida comendo muito em função de um tratamento que eu fiz, né? Que eu fui internado lá no Hospital da Curicica com problema de pneumotórax. Só que eu contraí tuberculose no hospital. Aí tive que fazer um tratamento contra a tuberculose, e a base desse tratamento é eles darem remédio para abrir o apetite da gente, né? E esse apetite durou mais de 30 anos na minha vida. Agora que eu consegui controlar ele sem querer, foi uma outra ziquezira que veio em mim. Eu fiquei uns tempos sem vontade de comer, tudo que até a água, se eu bebesse um copo de água de uma vez, eu botava para fora. Então, para beber água, eu tinha que beber aos golinhos, né? E fiquei uns 20 dias assim. Quando esse negócio, agora tudo eles apelidam de vírus, né? Virose, né? Tudo eles apelidam de virose. Quando essa virose foi embora, aquele apetite voraz que eu tinha ido junto. Então hoje eu tenho até dificuldade para comer. Ainda para vir para cá, né? Eu fui almoçar empurrando a comer, com calor pior ainda, né? Aquele falta de prazer para comer, que eu tinha prazer excessivo, né? Então, tudo que eu
estou passando hoje é em função de coisas que eu fiz de errada nessa presente jornada. Bebida, principalmente, fumo, cigarro. Cigarro, graças a Deus, já me livrei dele, já tem quase 30 anos, né? Agora, a bebida não tem nem 5 anos que eu me livrei da bebida, né? Apesar do que, eu nunca me considerei um alcoólatra. Por quê? Porque eu tinha uma preocupação com isso. Eu tinha o critério de todo ano, por volta do mês de julho e agosto, eu parava de beber. Não bebia nada até festas de fim de ano. Aí fim de ano eu ia às forras, né? Mas eu ficava esses meses sem beber para me provar 2 coisas. A primeira, que eu não era alcoólatra, e a segunda, para dar um descanso ao meu fígado. E isso para mim deve ter funcionado, né? Porque graças a Deus, apesar de ter alguns problemas originados dessa prática inadequada e indevida, né? Eu tenho a saúde, posso dizer, tranquila, né? Evidentemente que as coisas que acontecem são inevitáveis, porque a gente procurou. E a mesma coisa é na vida de relação, né? Por exemplo, uma pessoa vai casar com outra porque é muito bonita, não procura identificar valores morais, às vezes não é um amor verdadeiro. Aí, quando se une, dentro de pouco tempo, o casamento se transforma num campo de batalha. São aflições buscadas dentro dessa mesma vida. Outros casam por interesses materiais. Não pode dar certo. O casamento, se não for baseado no amor verdadeiro, a tendência é não dar certo. O que quer dizer o seguinte: o casamento baseado na paixão não é salutar. Porque a paixão é diferente do amor. A paixão é efêmera. O amor é alguma coisa duradoura. Então, a atração carnal não significa amor. É o que muita gente confunde. Essa é que é a realidade. E quando casa, vê que a vida não vive... A gente não vive só de sexo. A gente não vive só de amorzinho sexual, prazeres mundanos. A gente vive de um entendimento recíproco, de respeito recíproco, aceitar o outro como ele seja. Se não houver essa possibilidade, o casamento vai por água abaixo. Uma aflição buscada naturalmente, né, na vida presente. O outro, a gente tem uma família que tem 3 filhos, por exemplo. Num determinado casal tem 3 filhos. 2 são muito estudiosos, ou um é muito estudioso e um é muito preguiçoso, ou 2 são muito preguiçosos. Na vida adulta, aquele que foi mais estudioso, que se dedicou mais a buscar melhores condições de vida, vai ter uma vida tranquila, porque vai conseguir um emprego que lhe satisfaça monetariamente, remuneradamente, as suas necessidades materiais. Os outros que não fizeram nenhum esforço para se melhorar, para estudar, para adquirir uma profissão que lhe desse condições futuras de vida digna, vai reclamar da vida. Eu não tive sorte na minha vida. Não tive sorte, não. Eu não tive foi coragem de enfrentar o mesmo banco escolar que o meu irmão teve, né? Então a gente vê muito isso em famílias. A gente vê famílias bem estruturadas que uns filhos vivem numa situação excepcional e outros vivem numa dificuldade tremenda. Agora, por culpa de quem? Dele próprio. Porque, na verdade, nós somos os artífices do nosso futuro. E o nosso futuro presente que eu digo é o futuro da vida, da reencarnação presente, né? Porque nós hoje vivemos de acordo com o que buscamos realizar no nosso passado para ter um amparo financeiro de acordo com as nossas necessidades. Agora, se eu não estudei, se eu não busquei me formar, uma formação qualquer, ou aprender uma profissão que me desse ganhos de vida digno, eu vou passar por dificuldade, né? Evidentemente, tem muita gente que passa todas as fases de crescimento na matéria, crescem intelectualmente, mas não tem uma vida equilibrada por problemas financeiros constantes. Aí, se a gente for buscar, a problemática vem lá de trás. Eu sempre me lembro do meu amigo Rubens. Eu tenho um amigo que ele é espírita também, né?
E ele, eu já contei isso aqui, já devo ter contado 100 vezes, né, Maria? Maria sabe que ela está quase sempre aqui, mas vou contar a 100ª vez. Ele foi uma criatura tão bem postado financeiramente que ele tinha 7 sapatarias. Né? 7 sapatarias que vendiam muito, né? Só que quando mudou a mudança, acabou aquele negócio, primeiro veio aquele, o FRJ, não, como é que é? UF, né? E depois veio o cruzar, veio o real. A mecânica das finanças brasileiras mudou. As pessoas compravam muito barato e vendiam rapidamente por um preço pouco caro também, porque ganhavam muito dinheiro com essa venda de liquidação. Quando acabou a ciranda financeira, ele acabou dessa possibilidade, porque ele começou não tinha mais onde aplicar dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu li um artigo que casas como a Casas da Banha, Casas Sendas, vê que todas elas já foram para o buraco, né? Como é que eles faziam na época da ciranda financeira elevada? Sabe que o nosso país é um país que tem uma quantidade muito grande de beberrão, né? Como eu mesmo já falei que fui, né? Beberrão. Então a Casas Sendas fazia o seguinte, comprava 10 carretas de cerveja, comprava um preço para pagar em 90 dias. Ela vendia a bebida quase pelo mesmo preço que comprou, vendia em 1 dia ou 2 dias, as 10 carretas de cerveja. Aquele dinheiro eles aplicavam no investimento qualquer, ao final de 90 dias tinham ganho 150% em cima daquele preço. Aí pagavam a duplicata, quer dizer, tinha um valor adquirido no rendimento financeiro sem nenhum trabalho. Quer dizer, era um crescimento fictício. Quando acabou essa possibilidade de comprar e vender em 90 dias pelo mesmo preço para ganhar... Hoje a gente bota dinheiro na poupança, rende menos de 1% ao mês. Naquele tempo, a própria poupança rendia em torno de 60% a 70% ao mês. Então era fácil de ganhar dinheiro. Quem já tinha muito, quem tinha muito, quanto mais tinha, mais ganhava. Mas quando acabou essa ciranda, eles foram para o buraco. Né? Então, é assim que as coisas acontecem. Quer dizer, e nós construímos a nossa vida com base no estudo que nós fazemos, nos investimentos pessoais que nós fazemos ao longo da nossa jornada terrena. Se nós buscamos um caminho equivocado, nós fatalmente vamos cair no buraco no futuro, né? Então, a minha garganta. Então, as aflições da vida presente são muito fáceis da gente identificar. E o Rubens, eu estava falando do Rubens, né? O Rubens veio falar para mim uma vez que ele, depois que perdeu todas as sapatarias, ele teve que trabalhar de empregado, né? Só que ele não conseguia nada, não conseguia se fixar em nada. Ele começou até a fazer esses trabalhos de ambulante na praia, né? Comprava coisas para vender, montou uma barraca na praia para sobreviver e não deu certo. Arrumava um emprego, não dava certo. Aí um dia ele chegou para mim e perguntou: ô Jorge, será por que nada dá certo para mim? Aí eu olhei para ele e falou: meu amigo, você espírita me fazer uma pergunta dessa? Pergunta a tua consciência. O que você pode ter sido no passado que está te colocando nessa situação hoje? Então, apesar da pessoa ter toda a condição de trabalho, às vezes nada dá certo, mas a causa é anterior. Aí eu falei para ele: provavelmente você foi um empresário perdulário numa encarnação anterior, não respeitava seus subordinados, seus empregados, explorava indevidamente o trabalho alheio, remunerando mal as pessoas. E hoje você também está passando pela mesma problemática, porque essa é a história espiritual da gente. Nós vamos receber no futuro conforme estivermos plantando no presente. Então não adianta eu querer culpar a má sorte, como diz o Allan Kardec, a má estrela. A má estrela foi o meu modo de proceder no pretérito, né? E isso a doutrina espírita nos dá o entendimento com muita convicção no capítulo 5,
Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Agora, por que Jesus falou bem-aventurados os aflitos? Porque existem aflitos que passam pela dificuldade com resignação. A resignação, a obediência e a resignação é que é a chave do sucesso espiritual. Se eu passar pela dificuldade pela qual eu estou passando, com entendimento de que essa dificuldade foi me dada por mim mesmo, eu estou aceitando a justiça divina em toda a sua integridade, em toda a sua totalidade, melhor dizendo, não integridade, em toda a sua totalidade, porque eu sei que Deus só quer o melhor para mim. E se Deus quer que eu passe por alguma dificuldade, Ele pode estar querendo dois objetivos para mim: para que eu aprenda e para que eu ressarça débitos do passado, né? Então, o capítulo 5, ele nos dá esse entendimento todo. Essa questão de aceitação. Tem cada fato que acontece por aí que a gente vê que é maravilhoso, né? Esse mesmo que meu filho falou do pai que perdoou o criminoso que assassinou seu filho, ainda deu emprego para ele. É uma outra historinha que eu já contei 100 vezes aqui também, eu vou contar. Uma vez eu estava assistindo um jornal, né? Um jornal desse daí, desse RJTV da vida, chegou 7 horas, eu ligo a televisão, aí vejo o jornal da Bandeirante, quando acabo da Bandeirante vem o da Globo, aí vejo da Globo, acabou o da Globo, eu vou para a Globo News. Eu só gosto de assistir jornal na televisão, né? Aí o repórter tinha ido na lixeira lá do Congresso Nacional, tinha um casal catando lixo. Alguém se lembra de eu ter contado isso aqui alguma vez? É porque devem ser pessoas diferentes. Tinha um casalzinho catando lixo, né? E aí ele chegou, tinha sido dada uma notícia de que o Congresso Nacional ia passar a incinerar o lixo. E olha a ideia do repórter, foi lá perguntar como é que eles iam viver se incinerassem aquele lixo. Aí ela, sorridente, era um casal, mas o homem não falava nada, só quem falava era ela, toda desdentadinha, mas numa cara de felicidade que eu fiquei bobo, né? Aí ela perguntou assim, o que é incinerar? Aí ele falou, é queimar, vão passar a queimar o lixo, como é que vocês vão viver? Aí ela virou e falou assim, a gente vai procurar outro lixo, né? Aí o repórter perguntou, mas vocês vivem desse lixo? Vivemos desse lixo. E vocês são felizes? Aí ela virou e falou assim, é melhor do que roubar, né? Quer dizer, em frente ao Congresso Nacional, eu achei isso de um exemplo fantástico, viu? Eu acho que devia de ter uma tela lá no Senado, no Congresso, para passar essa imagem toda hora para eles. Cada vez que fosse começar uma sessão nova lá, eles assistirem a isso, né? Quer dizer, isso é passar por dificuldade com entendimento, né? A gente nunca ouviu dizer que o Chico reclamasse de qualquer coisa. O Chico sempre aceitou a sua dificuldade. Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Quando ele foi libertado, os correligionários dele queriam estabelecer um processo de vingança. Ele falou, que vingança o quê? Nós temos é que aproveitar agora para fazer aquilo que a gente precisa fazer, a mudança do país, a transformação do país, né? E ele conseguiu, um homem de uma elevação espiritual, para mim, inimaginável. No dia da desencarnação do Nelson Mandela, eu comecei a rememorar muitas coisas que eu li a respeito dele. Eu cheguei às lágrimas por causa do Nelson Mandela, porque realmente é um espírito de valor. E assim nós vemos muita gente na vida terrena passando por dificuldade, mas felizes por estar, talvez um entendimento, como se diz, inconsciente, de que estão passando de acordo com o que merecem. Agora, a doutrina espírita, quando dá esse esclarecimento, aí a pessoa se fortalece mais ainda. Mas não é todo mundo. Eu costumo dizer, Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações, né? Eu já digo o seguinte, reconhece-se o verdadeiro espírita na hora do testemunho. Na hora que a dificuldade vem,
é que a gente reconhece o verdadeiro espírita. Eu conheço alguns. Conheci uma que já está desencarnada, uma outra que ainda está encarnada, uma outra que está numa fase muito difícil, que eu já falei dela aqui na última vez que eu vim aqui, mas são pessoas que dão uma demonstração de ser verdadeiro espírita irrefutável. Agora, conheci uma porção que na hora do testemunho deixaram a bandeja cair, né? Porque não entenderam que aquilo era um processo necessário. O que aconteceu fazia parte do processo de provação e talvez até de teste de aprovação, né? Por quê? Porque se eu confio na justiça divina, eu não tenho que confiar na justiça divina só para os acontecimentos do meu semelhante, não. Eu tenho que confiar na justiça divina em relação a mim. E a justiça divina é inevitável. Nós temos que ter essa certeza absoluta, é inevitável. Então, se acontece alguma coisa de desagradável para mim, eu tenho que buscar no meu raciocínio o que pode ter como aprendizado para mim aquele acontecimento, né? Então, isso só a doutrina espírita dá. A doutrina espírita nos informa que se queremos ser melhores no futuro, temos que começar a preparar a melhora desse futuro no presente. Porque os ensinamentos das bem-aventuranças, como Kardec falou, não são inteligíveis, não são captados se a gente pensar na vida material. Porque todo o ensinamento que Jesus nos deu foram em vista à vida futura. E a nossa vida futura, verdadeira, é a vida espiritual definitiva. Nós só vamos estar liberados de passar por atribulações quando tivermos, ou pelo menos por algum tipo de aprendizado, porque a espiritualidade nos diz que nos planetas mais superiores não tem tantas atribulações, mas a gente ainda precisa desenvolver. Eu acho que é onde a gente vai desenvolver o intelecto muito para a par com o moral, porque quando a gente chega num planeta mais superior que não tem atribulações, evidentemente, eu entendo que o nosso objetivo maior é criar conhecimento intelectual, porque Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele fala que para nos tornarmos espíritos puros, nós temos que adquirir todo o conhecimento planetário. Ou seja, não é o planetário, não, todo o conhecimento universal, não é o conhecimento planetário. Eu vou ter que ter conhecimento de tudo que existe no universo. Aí eu passarei a ser um espírito universal, porque enquanto nós necessitarmos encarnar, nós estaremos na condição de espírito planetário, né? Então, para conhecer tudo que existe no universo, haja reencarnação, né? Eu imagino que é uma quantidade muito grande de encarnação. Aí eu fico pensando assim, né? Se a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, imagino que talvez Jesus tenha no mínimo uns 10 bilhões de anos, né? Porque quando ele gerenciou, administrou a formação da Terra, ele já era um espírito puro. E se a Terra foi constatado pela ciência que tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, Jesus já era espírito puro, então talvez ele tenha aí por baixo uns 10 bilhões de anos, né? Então a gente tem uma ideia da quantidade de tempo que demora para a gente se transformar num espírito puro. Agora, é como o Chico falou, eu não posso de uma hora para outra querer me transformar. Eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo, como o Chico disse. Agora, eu posso, a partir de agora, começar a fazer um novo fim. Eu quero ser um espírito de melhores condições na próxima reencarnação, eu tenho que começar a trabalhar a minha reforma íntima agora, né? Porque se eu não começar a me melhorar, a identificar minhas mazelas para tentar alijá-las gradativamente, eu não vou dar um passo significativo na direção do meu crescimento espiritual. É por isso que eu gosto de refletir que nós
que conhecemos essa doutrina espírita, estamos em vantagem em relação a muita gente que às vezes nem aceita falar de doutrina espírita, porque nós já sabemos da verdade. Qual é a verdade que Jesus fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade básica é que o meu progresso só depende de mim. É que eu sou um espírito criado, subordinado à lei do progresso, às leis de causa e efeito e à lei de reencarnação. E que só de mim depende o meu progresso espiritual. Por que me libertará? Porque me libertará dos dogmas a que eu fui preso até então da minha jornada de espírito imortal. Porque nós viemos de longas e longas reencarnações, muitas e muitas reencarnações, submetidos a dogmas nos quais nós acreditávamos. Na medida em que eu identifico que eu sou responsável, sou o artífice do meu próprio futuro, eu deixo de ficar preso a dogmas. Eu não tenho que cumprir determinados rituais para progredir. O ritual que eu tenho que me submeter diariamente é o seguinte, é eu fazer que nem Santo Agostinho recomenda. À noite, procuremos identificar, à noite de cada dia, na hora de fazer a nossa prece final, procuremos identificar onde foi que nós erramos naquele dia, o que eu cometi de erro hoje. Quantas pessoas eu xinguei no dia de hoje, quantas maledicências eu fiz no dia de hoje, quantas intemperanças eu tive quando alguém me falou alguma coisa, quantas respostas maldadas eu dei. E procurar identificar isso e fazer uma prece pedindo a Jesus que nos fortaleça para que não repitamos esses erros. E aí, gradativamente, nós vamos nos modificando. Às vezes nós mesmos não sentimos, mas evidentemente a transformação não se processa numa encarnação. A transformação espiritual é só de encarnação para encarnação. A gente identificou a verdade, agora comecemos a aplicar essa verdade no nosso cotidiano, tornando-nos melhores na medida das nossas possibilidades, evitando reclamações, evitando lamentações indevidas. O Jerônimo Mendonça, ele afirmava que depois que se consegue identificar os ensinamentos da doutrina espírita, ninguém tem o direito de reclamar mais das próprias dificuldades. E é fabuloso, viu? Tem uma mensagem aqui, eu vou pedir aos senhores licença para ler. Eu acho maravilhosa essa mensagem. É uma mensagem, ele chamou de hino à dor. É um pouquinho longa. Olha, o Jerônimo Mendonça, para quem não sabe, nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais, e foi acometido na adolescência de várias doenças que ele perdeu todo o movimento do corpo, ficou todo atrofiado, e quando se tornou espírita, ele tinha uma voz muito bonita, ele era carregado por aquelas pessoas que gostavam dele para fazer palestras em lugares diversos, até no Brasil, pelo Brasil mesmo. Ele era carregado em cima de uma maca. A vida dele era em cima de uma maca. E chegou um determinado período que ele perdeu a visão. Aí um dia ele conversando com o Chico, ele falou, poxa Chico, que caminho meu, né? Perdi todo o movimento do corpo e agora perdi a visão. Aí o Chico falou para ele assim, continua a trabalhar para não perder a voz, que a voz dele era o que era. Então, ele sentia tantas dores físicas que ele identificou uma possibilidade de melhorar, encher um saco de 30 quilos de areia e botar em cima do peito quando ele estivesse deitado, que aliviava a dor. Mas ele nunca bendisse a dor. Vamos ver o que ele fala da dor nessa mensagem, que é maravilhosa e serve de espelho para nós. Hino à dor. Louvo-te, ó dor, incompreendida missionária do Altíssimo. Tu, desde as mais remotas eras, vens na posição de escultora do belo, trabalhando os organismos mais rudimentares da natureza até a condição da consciência racional. Sei que tu és incompreendida e até mesmo detestada. Sei que os homens lutam desesperadamente contra a tua presença, mas pobres bípedes não entendem a tua função.
estão longe de assimilar o benefício que trazes com a tua passagem. Por onde andas, aonde chegas, porque chegas e como te aproximas. Sei que na pedra te utilizas de um escultor e de um cinzel para transformá-la na obra de arte, a provocar elogios. Sei, ó dor, que às vezes, com o auxílio da dinamite, explodes o corpo granítico das montanhas e com os seus estilhaços, com os seus fragmentos, fazes os alicerces dos edifícios, das residências, pavimentas as estradas. Compreendo, ó dor, que às vezes utilizas de uma simples tesoura nas mãos de um jardineiro e podas as árvores, revigorando-lhes a seiva, recobrindo-as de nova primavera. Sei, ó dor, que tu adentras tanto o palácio da República como a mansarda da viúva, mas mesmo assim tens um dever sagrado a cumprir, uma reflexão a levar. Instalando a humildade no trono do orgulho, colocando a simplicidade onde reina a vaidade, levando o amor onde se entroniza o ódio. Tu, ó doce missionária, dominas a terra inteira como sendo a artífice sagrada e divina. O Senhor se utiliza de ti para mostrar aos recalcitrantes e impenitentes da lei onde o amor é olvidado. Tua presença se faz sentir inexoravelmente para derrubar os orgulhosos, os déspotas, os tiranos e fazer uma conscientização individual e coletiva entre os povos e as nações de que tudo na terra são ilusões passageiras, que nos afogamos na procela da revolta e usamos da arbitrariedade uns contra os outros no propósito de dominar e ferir. Onde tu chegas, ó dor, com os teus passos invisíveis, com o teu cinzel oculto, com o teu bisturi divino, começas a rasgar os tumores malignos do nosso caráter e dar à nossa fisionomia moral um brilho diferente. Poucos na terra sabem entender-te, agradecer-te. Ontem, aquele campeão de corridas olímpicas foi transformado por ti num pobre e obscuro paralítico. Mas ele não sabe, ó dor, que às vezes tuas mãos, magras e esqueléticas, de garras aduncas, transformam a forma exterior para modelar o espírito imortal, embelezando-o, porque tu és a divina esteta das almas, porque aquele que antes saltava e pulava trazia uma necessidade intrínseca e iminente de ser transformado num grande campeão de humildade, de correr no estádio do pensamento puro e doar para a humanidade atos de amor e de beleza. Às vezes, ó dor, necessitas agir de maneira um tanto drástica, com a ignorância, a rebeldia, o endurecimento das consciências, e segues para a penitenciária, a favela, a mansarda, para em silêncio ires modelando os caracteres, arrancando as nódoas, as deformações sinuosas de todos nós. Sei, ó dor, que jamais erras o endereço de alguém, mas jamais os procuras pelo simples prazer de encontrar com os teus irmãos, sem que os teus irmãos não te tenham requisitado através de atos impensados, de gestos descaridosos, de atitudes irrefletidas ou criminosas, desta ou de outras vidas. Sei, ó dor, que te ocultas nos tronos e nos leprosários, na favela e na mansão, no ancião alquebrado e no jovem impetuoso. Sei, ó dor, que às vezes marcas um encontro entre dois inimigos terríveis, através de uma aproximação mais dolorosa, até mesmo subtraindo-lhes o filho querido através da desencarnação. Ó dor, ó incompreendida dor, eu te louvo e te agradeço. Conheço a tua posição de divina artífice, como escultora das almas, de sentinela avançada num planeta de tantas heterogeneidades, e o vem transformando num planeta de amor, de regeneração, de homogeneidade vibratória. Lembro-me aqui de um pensamento de Emmanuel, que te conheceu profundamente, de seu livro, Pensamento e Vida. Até onde iriam os desmandos, os exageros, os excessos, o
orgulho e a vaidade, se não for aqui na terra a ameaça constante da dor, ameaçando a carne atormentada e fraca. Isso foi Emmanuel que falou. Até onde iria a maratona das nossas loucuras, da nossa insensatez, da nossa vaidade? É onde te apresentas como sendo o sinal avançado da lei para corrigir o infrator, transformando-o de um Nero rude em angélico mensageiro do céu. Tu, ó dor, às vezes colocas nuvens de desgosto nos rostos de uma jovem que baila com a vaidade e abusa dos sentimentos, fazendo com que ela encontre, talvez no hospital, por entre faixas de cirurgia, injeções ou drogas medicinais, a ponderação interna da tua presença, avisando-lhe que não avance mais nenhum passo. Se o diamante pudesse gritar, dir-te-ia: obrigado, ó dor, porque me arrancaste do cascalho para a luz em que esparzo. Se a árvore mutilada pudesse te agradecer, louvaria as tesouradas de tuas mãos, que lhe cobriu de nova primavera. Se a terra pudesse dialogar contigo, te bendiria, porque através das lâminas pontiagudas que usaste em seu ventre, ela se cobriu de verdura e flor. Tu, ó dor, por onde passas transformas, melhoras, restauras, redimes, deixando almas e corações preparados para a divina semeadura do amor, do celeste semeador que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A dor é sempre bendita, mas a dor para a nossa pequenez de espírito é muito incompreendida e detestada. Até parece que ela constitui o lado negativo da vida humana, ao passo que ela é, em verdade, o irretorquível lado positivo da vida, transformando homens em anjos, fazendo com que todo aquele que goteja uma lágrima dos olhos recolha-se para a meditação, que apertem as mãos os inimigos e se abracem, sejam num cortejo fúnebre, seja numa dor social, seja numa hecatombe física ou moral. Tu, ó dor, invisível missionária de Deus, estás na terra como a dizer-nos: ninguém transgride as leis do eterno poder divino sem marcar um encontro comigo, um encontro no tempo e no espaço. Obrigado, dor. Obrigado, missionária divina. Através de tuas mãos invisíveis modelas o meu espírito, lentamente, para que um dia eu possa sair da forma disforme para uma forma conforme a vontade de meu Pai Supremo. Seja bem-vinda e muito obrigado. Gente, essas figurações que o Jerônimo Mendonça apresenta, de a dor modelando com cinzel, a pedra, o mármore, isso daí são figurativos, tá? Evidentemente, é enriquecimento de linguagem para que a gente tenha a verdadeira noção da eficácia da dor na nossa vida. E esse final aí, eu acho de uma emoção tremenda, quando ele agradece a dor por estar causando todas aquelas dificuldades pelas quais ele passou. Então o Jerônimo Mendonça foi um espírito vencedor na sua expiação terrena, assim como também foi Jesus Gonçalves, né? A vida de Jesus Gonçalves também a gente deve ler esses autores, principalmente a vida de Jesus Gonçalves e Jerônimo Mendonça, para a gente ter ideia que é possível superar a dor com conhecimento como o verdadeiro aflito bem-aventurado. Porque o aflito recalcitrante, o aflito resmungão, o aflito que não agradece a Deus, que não enxerga em Deus a providência divina que o está querendo modelar, ele não passa pela dificuldade com ganho. Vai chegar na pátria espiritual com a dívida talvez do mesmo tamanho, se não tiver aumentada, do que de quando de lá saiu. Então, todas as nossas dificuldades, todas as nossas mazelas, além de serem originadas do nosso pretérito delituoso,
tem a função educativa, a função regeneradora. E nós, dadas as coisas erradas que fizemos no nosso passado, talvez tenhamos que viver muitas experiências dolorosas ainda. Não significa que porque nós estamos aqui no mais ou menos bem bom, não temos um compromisso de resgate numa encarnação futura, né? Porque Deus é muito misericordioso e Ele só permite que nós assumamos o compromisso de resgatar determinados débitos quando estivermos devidamente fortalecidos para esse objetivo. Porque sem preparação, fatalmente o espírito vem e volta sem nenhum aproveitamento da reencarnação, da programação reencarnatória. Então, é como eu digo sempre para os meus amigos, eu tenho a ideia de que eu tenho uma dívida muito braba para pagar. Agora, só que conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, eu já volto para a pátria espiritual numa vantagem, né? Eu vou querer identificar, se me for permitido, esse débito que eu tenho, me fortalecer na pátria espiritual para poder voltar numa jornada encarnatória seguinte em posição de resgate. Por mais doloroso que ele seja, eu sei que com os ensinamentos que essa doutrina me dá, eu me fortalecendo na pátria espiritual, eu sei que eu vou conseguir. Assim é que nós temos que ter a consciência de que nada nos acontece que não seja para o nosso bem. Por mais dolorosa que seja a situação pela qual passemos, é para o nosso bem, principalmente na esfera do aprendizado, que nós aprendamos a identificar a misericórdia divina em todos os acontecimentos da nossa vida, não só nos acontecimentos felizes, mas também naqueles acontecimentos que nos trazem desgosto, porque se nós os tivemos, é porque os merecemos. Muito obrigado e muita paz.